Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2021. O título desta série de lições é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O escritor desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 8, que traz por título O Ministério de Evangelista. Evangelista é o terceiro dos ministérios citados ali em Efésios 4 e 11 e é o ministério que vamos estudar hoje. Nesta presente lição, meus irmãos, vocês notarão que, apesar de que o título da lição é o Ministério de Evangelista, a lição vai dar uma ênfase especial à questão do evangelismo e não ao ministério de evangelista, ao dom ministerial de evangelista. Por quê? Porque a lição só tratará do dom ministerial de evangelista lá no seu terceiro tópico. Então, essa lição, apesar do nome, o ministério de evangelista, ela não está focada no dom ministerial de evangelista, e sim no evangelismo como um todo. O textuário da lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, e nos diz: Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Já a verdade prática nos ensina: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 26 ao 35. E o segundo texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Acompanhe a leitura, por favor, Atos 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Agora o segundo texto, Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Como objetivo geral da lição nós temos mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Já para os objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, abordar a respeito do envio dos 70. Já para o tópico 2, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E, finalmente, para o tópico 3, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Meus irmãos, antes de iniciarmos o comentário propriamente dito, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, o arquivo em PDF com as notas de aula que eu utilizei na gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo da janela do vídeo. E se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download estará também logo abaixo do vídeo, ali na página. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução.
O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Na realidade, meus irmãos, não apenas o dom ministerial de evangelista, mas todos os 5 dons ministeriais são vindos, são dados por Deus à igreja como dádiva, como bênção para o desenvolvimento da igreja. E conforme temos comentado já nas aulas anteriores, tudo o que Deus faz tem um objetivo. E com os dons ministeriais não seria diferente. Vamos ler o que está ali em Efésios 4, versículos 12 e 13, na Almeida Revista e Corrigida, a respeito dos objetivos dos dons ministeriais. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida completa, à medida da estatura completa de Cristo. Então vejam, meus queridos irmãos, todos os 5 dons, segundo Efésios 4, 12 e 13, atuam justamente nessa questão da edificação do corpo de Cristo. Mas notem uma coisa, o dom ministerial de evangelista, ele atua na base da igreja. Como assim na base da igreja? O dom ministerial de evangelista, ele não atua no que diz respeito ao crescimento do crente, crescimento pessoal da edificação do crente. O evangelista, ele trabalha na base, na parte básica, que é o primeiro passo, que é o anúncio da salvação em Cristo Jesus. Então o evangelista, meus irmãos, trabalha no que diz respeito a pegar, a juntar o povo em torno da cruz de Cristo, anunciando a salvação em Cristo Jesus para que as pessoas, convencidas pelo Espírito Santo, possam se converter ao Evangelho de Cristo. Então vejam que a atuação do ministério, do dom ministerial de evangelista, ele se dá na base da igreja. Por quê? Porque ele atua na salvação de almas. E nem por isso, queridos irmãos, ele está excluído dessa questão do aperfeiçoamento dos santos. Porque o primeiro passo do aperfeiçoamento dos santos é justamente na conversão. Porque nós estávamos no mundo, perdidos, inimigos de Deus, afastados das promessas que Deus tem para os seus filhos. E quando nós ouvimos o evangelho da salvação, o Espírito Santo agiu no nosso coração e nós aceitamos a Cristo. Então vejam que a salvação é o primeiro passo para o aperfeiçoamento de uma pessoa. E é justamente nesta fase, nessa parte, que o evangelista tem o seu trabalho mais pesado. O evangelista também pode ensinar, mas ele não foi chamado para isso. O evangelista pode trabalhar momentaneamente no pastoreio, mas ele não foi chamado para isso. Então, o trabalho do evangelista é justamente na base. Ele trabalha para converter pessoas, ele trabalha, na verdade, para anunciar o evangelho, para que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e elas possam, então, arrependidas, aceitarem a Cristo como seu Salvador. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como este dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Todos nós, queridos irmãos, sabemos que a Bíblia nos constrange, a Bíblia nos dá orientações, na realidade nos dá ordem para que nós preguemos o Evangelho. E essa pregação não é apenas no que diz respeito a falar, vamos dizer assim, a anunciar a palavra, a pregar, a discutir teologia com as pessoas que não são crentes. Na realidade, a maior ação da igreja na evangelização é com o próprio exemplo, com o exemplo de vida. É falarmos daquilo que temos visto e ouvido diante do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo que todos nós sejamos constrangidos pela Bíblia a pregar o Evangelho, a anunciar a Cristo, nós encontramos no dom ministerial de evangelista
uma pessoa especialmente chamada por Deus para executar esse ministério. Mais uma vez eu repito, não é que a responsabilidade está sob os ombros do evangelista, só ele precisa evangelizar, não. Todos nós precisamos evangelizar. Porém, sobre os ombros do evangelista e sobre os ombros do apóstolo, repousam uma responsabilidade maior no que diz respeito a abrir igrejas, a fundar trabalhos, enfim, a desbravar locais onde o evangelho não é ministrado, onde o evangelho não é conhecido, para o estabelecimento de igrejas. Então, queridos irmãos, vejam que essa questão da evangelização é uma tarefa compartilhada. Todos nós, salvos em Cristo Jesus, somos constrangidos pela palavra a anunciar a Cristo, quer seja com o nosso testemunho de vida, que significa nós falarmos para as pessoas a respeito das nossas experiências com Cristo. O que você tem recebido de Cristo? O que eu tenho recebido de Cristo? Quais são as mudanças que Cristo tem feito nas nossas vidas? Tudo isso, meus irmãos, nós podemos e devemos falar às pessoas que não conhecem a Cristo. Isso é justamente falar daquilo que temos visto e ouvido na presença do Senhor. E tem também aqueles que têm uma chamada de Deus específica para evangelizar. São as pessoas que estudam a Bíblia para falar com as pessoas que não são crentes, para justamente se preparar para apresentar o Evangelho para essas pessoas de uma forma que elas entendam, de uma forma que elas compreendam e principalmente dando a elas um recurso para aceitarem ou recusarem o convite da salvação. Então vejam que evangelizar é responsabilidade de todos nós. Como ponto central da lição nós temos, o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. Vejam aqui, meus irmãos, mais uma vez a referência de que aquele que recebeu do Senhor, recebeu de Deus, o dom ministerial de evangelista, ele é o portador das boas novas. Ou seja, o que são as boas novas? É justamente o que significa evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação, que Deus enviou para a humanidade, de que eles não precisam ser condenados, que eles têm uma oportunidade de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Chegamos, queridos irmãos, ao tópico 1, que tem por título Jesus envia os 70. Antes de nós iniciarmos esse tópico 1, é bom que fique claro, é bom nós deixarmos claro a seguinte questão. Efésios 4:8, Paulo escrevendo, disse que o Senhor Jesus Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa essa questão de levou cativo o cativeiro? O Senhor Jesus Cristo, na realidade, com a sua morte e ressurreição, não apenas com a sua morte, mas também com a sua ressurreição, ele venceu o reino das trevas, meus irmãos. Por quê? Porque a sepultura não o pôde segurar, porque ele morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, garantindo assim que tudo aquilo que Jesus Cristo tinha prometido enquanto encarnado se cumpriria, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado e todas as outras pessoas que crerem em Cristo Jesus também participarão dessa ressurreição para a vida. Glórias ao nome do Senhor. Então lá em Efésios 4:8 diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, significando, como eu já disse, que ele venceu o inimigo das nossas almas. Ele venceu quem escravizava os homens, ou seja, levou cativo o cativeiro, levou cativo aquele que escravizava as pessoas, ou seja, venceu o inimigo das nossas almas. O que eu quero frisar nessa questão é o seguinte: os dons ministeriais só passaram a ser válidos, vamos dizer assim, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Aqui no tópico 1, conforme eu mencionei no começo dessa lição, o comentarista estará analisando o envio daqueles 70 discípulos que o Senhor Jesus Cristo fez para que eles evangelizassem algumas cidades. Então, talvez algumas pessoas possam pensar, então essas 70 pessoas que Cristo enviou
já desempenhavam o ministério, né, a chamada, o dom ministerial de evangelista? Não, ainda não. Mesmo que nos planos de Deus eles já estivessem, vamos dizer assim, já estaria determinado que aquelas 70 pessoas receberiam o dom ministerial de evangelista, naquele momento, enquanto Cristo estava encarnado, aquele dom ainda não estava valendo, porque segundo nós mencionamos, Efésios 4:8, os dons que nós como igreja recebemos de Cristo foi depois que ele morreu e ressuscitou. E nesse ponto aqui, do envio dos 70, Cristo ainda estava desempenhando o seu ministério na terra. Então, ou seja, ainda não estava valendo, entre aspas, o dom ministerial de evangelista. Que fique claro, queridos irmãos, que nesse tópico 1 estaremos analisando a questão dos 70, mas no que diz respeito apenas à evangelização, não tendo assim ligação direta com o dom ministerial de evangelista. Tudo claro? Tudo certo? Vamos então subtópico 1. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou, ou seja, ele afirmou, ele falou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Aqui, meus irmãos, é importante nós relembrarmos o que acabamos de dizer. Todos nós fomos chamados para evangelizar, conforme eu mencionei, falando, daquilo que temos visto e ouvido perante o Senhor Jesus Cristo. Porém, existem aqueles que receberam o dom ministerial de evangelista, que foram escolhidos por Deus para fazerem especificamente esta obra de evangelização. Só que vejam bem, quando o Senhor Jesus Cristo disse que poucos são os obreiros, aqui ele estava mencionando antes da sua morte, aqui ele estava mencionando ainda antes de ele anunciar realmente na realidade, desempenhar todo o seu ministério. Então, naquele momento, as pessoas nem se preocupavam com isso. Por isso que, naquele momento, poucos eram os obreiros que o Senhor Jesus Cristo tinha à disposição para o ajudar na obra do Senhor. Só que o que acontece hoje em dia? Hoje em dia acontece que muitas pessoas têm o chamado ministerial para evangelista. Só que o que acontece? Muitas pessoas não sabem que tem esse chamado ministerial porque não buscam ao Senhor para saber. Uma das nossas responsabilidades como cristãos, queridos irmãos, é nós buscarmos ao Senhor nós buscarmos ao Senhor para que Ele nos diga qual é o dom ministerial que nós temos, se nós assim tivermos um. É nossa responsabilidade buscar este conhecimento. Não é o Senhor que vai falar para nós, que vai chegar em nós, nos chacoalhar e falar: ô fulano, ô Luiz, você tem o dom ministerial de tal coisa. Não, é nossa responsabilidade buscar ao Senhor, buscar no Senhor esse conhecimento, essa revelação. Então, se nós hoje temos escassez, temos poucas pessoas que se dedicam ao evangelismo, no sentido da manifestação do dom ministerial de evangelista, a falha justamente está em nós, de que não buscamos esse conhecimento em Deus. E tem mais uma coisa a ser acrescentada. Todo evangelista, ele precisa ser enviado por Deus, porque ele não estará indo pregar a sua própria mensagem, ele estará indo pregar a palavra de Deus. Vamos ler o que Paulo escreveu ali em Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15, na Almeida Revista e Corrigida. Percebam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vejam que Paulo escreveu aqui em Romanos 10, 14 e 15, como pregarão se não forem enviados? Então, queridos irmãos, a Bíblia nos dá a entender que necessariamente, junto com a chamada, ou junto com o dom ministerial de evangelista,
Existe o momento da chamada de Deus para a execução ou para a efetivação desse ministério. Então não é porque uma pessoa tem o dom ministerial de evangelista, recebeu de Deus esse dom ministerial, que o Senhor vai pegá-lo de qualquer maneira para enviá-lo. Vai haver um momento em que o Senhor vai chamá-lo, mas vai depender, queridos irmãos, primariamente da preparação dessa pessoa. Por isso que eu costumo dizer, queridos, que nós precisamos, em primeiro lugar, entender qual é o nosso chamado na obra de Deus. Uma vez que o Senhor nos revelou qual é o nosso chamado, se é um dom, se temos um dom ministerial ou se temos um dom de serviço, entendermos para que o Senhor nos chamou. O primeiro ponto. O segundo passo é nós nos prepararmos para executarmos aquele ministério. Não é que nós vamos ajudar a Deus. Nós vamos criar a base para que Deus nos use naquele ministério. E no ministério de evangelista é a mesma coisa. Existem alguns pré-requisitos para que alguém consiga desempenhar esse ministério de uma maneira eficaz. Nós veremos isso, se eu não me engano, no tópico 3. Mas se nós temos o chamado ministerial e não nos preparamos, com certeza nós estaremos atrasando o plano de Deus, porque Deus não vai enviar alguém que não esteja preparado. Deus não vai enviar alguém que não tem base, que não tem fundamento, que não tem alicerce para realizar a obra de Deus. Vocês se lembram quando o Espírito Santo chamou a Barnabé e a Saulo, que estavam ali em Antioquia? O que eles estavam fazendo? Em primeiro lugar, Paulo já tinha se preparado pelo menos 3 anos na Arábia, na oração, no jejum, e o Senhor Jesus Cristo transmitiu a ele a sua doutrina. Então Paulo já estava preparado. De Barnabé não precisa nem dizer nada. Barnabé era um homem que estava ativo na obra de Deus. E o que aconteceu? Ali em Antioquia, o que eles faziam? Eles serviam a Deus, oravam e jejuavam. Ou seja, eles estavam se preparando para algo que pudesse vir. No momento certo, o Espírito Santo levantou alguém na igreja e disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Paulo e Barnabé, queridos, na realidade Saulo e Barnabé já estavam preparados no que diz respeito a humanamente falando para realizar a obra de Deus. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam preparados no conhecimento da palavra. Ou seja, só estavam aguardando a orientação do Espírito Santo, e essa veio e eles foram fazer a obra de Deus. Na vida do evangelista, na vida do apóstolo, na vida do mestre, na vida do pastor, na vida do profeta, praticamente é a mesma coisa. Se nós temos uma chamada ministerial, nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir qual é, e depois, em tudo aquilo que depender de nós, nós temos que nos esforçar para nos prepararmos para o desempenho desse ministério. E qual é a preparação do crente, queridos irmãos? Basicamente, estudo aprofundado da palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer, comê-la, vivê-la, e também desenvolver uma vida de oração e jejum e de comunhão com o Espírito Santo. Esta é a base de preparação para qualquer um dos 5 ministérios. Para qualquer um dos 5 ministérios, a preparação básica é isso: conhecimento profundo das Escrituras, vida de oração e jejum e de íntima comunhão com o Espírito Santo. Se nós não tivermos essa base, nós não conseguimos desempenhar nenhum dos 5 ministérios de forma eficaz. Nós estaremos sempre patinando, nós estaremos sempre, muitas vezes, nos movimentando muito e realizando pouco para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos falhos na nossa base. Queridos, a base para qualquer pessoa que queira realizar algo para o Senhor é aprofundamento no estudo bíblico, aprofundamento no conhecimento da Bíblia, vida de oração e jejum e íntima comunhão com o Espírito Santo. Fazendo isso, nós estaremos preparados para toda boa obra. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Meus irmãos, nem precisaremos citar nada a esse respeito.
Porque toda mensagem que nós pregamos e anunciamos precisa estar baseada em Cristo Jesus. Cristo é o Salvador, Cristo é o Redentor, Cristo é o Senhor. É Ele quem salva, quem cura, quem transforma, quem liberta o homem do vil pecado. Vamos ler o que está ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2, também na Almeida Revista e Corrigida. E eu, irmãos, fui ter convosco, Paulo falando, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Então vejam que o centro da mensagem de Paulo não era a sabedoria humana. O centro da mensagem de Paulo era o testemunho de Deus, como ele diz aqui, anunciando-vos o testemunho de Deus, sendo Cristo apresentado como crucificado, como o Cordeiro que morreu no lugar dos pecadores, porém que ressuscitou no terceiro dia. Então vejam, meus irmãos, que o testemunho de Deus precisa ser o centro da nossa mensagem. Vamos ler ainda o que está ali em Atos 17, capítulo 17, versículo 31, na Nova Versão Transformadora. Pois ele estabeleceu o dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. O que é que está escrito aqui? O que significa isso? Isso é justamente o testemunho de Deus. Como assim o testemunho de Deus? Deus vinha anunciando através do Antigo Testamento, através dos profetas, que enviaria um profeta que salvaria as pessoas dos seus pecados. E qual foi o testemunho de Deus? Justamente ressuscitando a Cristo. Por quê? Porque todos os outros líderes religiosos, meus irmãos, morreram e as suas sepulturas estão entre nós até hoje. O Senhor Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como testemunho, aleluia, como testemunho de Deus, de que aquele era o verdadeiro Salvador do mundo. A morte não o pôde segurar, o inferno não o pôde deter, porque ele é o Filho de Deus. E Deus deu testemunho de que ele é o Salvador quando o ressuscitou dos mortos. Glórias ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nós quando formos pregar, temos que pregar o testemunho de Deus. E qual testemunho é esse? Que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso, ele é poderoso para também ressuscitar todos aqueles que crerem nele. Glórias ao nome do Senhor. Ele disse, aquele que crê em mim nunca morrerá, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus deu testemunho, ressuscitando esse Cristo ao terceiro dia. Glórias ao nome do Senhor. Essa, meus irmãos, então, deve ser a mensagem de todo evangelista. Jesus morreu, mas ressuscitou para testemunho de Deus. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Sabe por quê, meus irmãos, que falaram no seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem? Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, deu testemunho, que se outro viesse no nome que Cristo veio no nome de Deus e foi rejeitado. Porém, se outro viesse no nome dessa própria pessoa, as pessoas o aceitariam. Vamos ler o que está ali, João 5,43, na Almeida Revista e Corrigida. Eu vim em nome de meu Pai, percebam, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O que significa isso? Significa, queridos irmãos, que aquele que vem no seu próprio nome é mais facilmente aceito pelas pessoas. Por quê? Porque aquele que vem no seu próprio nome quer agradar as pessoas. Só que aquele que vem no nome do Senhor não quer agradar ao homem, quer agradar ao Senhor. E é por isso que os verdadeiros servos do Senhor são perseguidos, porque eles não se adaptam ao mundo. Eles seguem, sim, a verdadeira, a santa, a inerrante palavra de Deus. E quem segue a palavra de Deus e quem prega a verdadeira palavra de Deus acaba
incomodando aquelas pessoas que querem fazer a vontade da carne, que querem andar na tranquilidade. E é por isso, então, queridos irmãos, que aqueles que anunciam o Evangelho normalmente são perseguidos. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos, a chamada ministerial para evangelista já está na vida dos crentes. Só nós precisamos descobrir, buscar ao Senhor para que Ele nos revele essa questão, qual dos dons ministeriais, qual dos dons ministeriais ou quais dos dons de serviço nós recebemos dele, para que nós coloquemos estes dons em prática. Vamos fazer a releitura do nosso textuário agora na Nova Versão Internacional, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, na Nova Versão Internacional. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vejam então, queridos irmãos, que Paulo nos dá a entender que o cumprimento do ministério não é algo automático nas nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar para cumprir esse ministério. Ele diz aqui, faz a obra de um evangelista, ou seja, Timóteo foi chamado como evangelista. E Paulo o exortou, faz a obra de um evangelista, cumpra esse ministério que você recebeu do Senhor. Meus irmãos, essa é a nossa responsabilidade, descobrir qual é o ministério que recebemos do Senhor e cumpri-lo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não enterremos os talentos, não escondamos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que façamos. Honremos ao Senhor, meus irmãos, com aquilo que recebemos dele, porque com certeza teremos galardão por isso. Glórias a Deus. Subtópico 2, enviado para o meio dos lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Vamos ler o que diz ali Mateus 10,16 na Almeida Revista Corrigida. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos, quando olhamos para o reino para o reino animal, é impossível você mandar ovelhas no meio de lobos, porque as ovelhas seriam destruídas, seriam dizimadas pelos lobos. E quando o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, isso significa, meus irmãos, que essas ovelhas, elas dependem de um milagre de Deus nas suas vidas. Porque se não for um milagre, não tem como ovelhas permanecer vivas no meio de lobos. Não há como, porque os lobos devoram as ovelhas. Os lobos comem as ovelhas no mundo animal. E no mundo espiritual, é como se, pudéssemos dizer, mandasse alguém para o suicídio, para ser morto. Mas no caso de Cristo, o que acontece? Essas ovelhas, esses obreiros, eles são totalmente dependentes da ação de Deus na vida deles. Porque o que significa mandar ovelhas no meio de lobos? Significa que uma pessoa natural seria morta, seria dizimada. Mas quando Cristo nos envia como ovelhas no meio de lobo, Ele está conosco para operar o sobrenatural nas nossas vidas. Vocês percebem, então, que como ovelhas nós somos enviados no meio dos lobos, porém, junto conosco está o milagre de Deus para nos preservar do ataque dos lobos, para preservar as nossas vidas dos ataques dos lobos. E nós somos blindados por Deus para podermos realizar a sua obra. E o que significa também, queridos irmãos, se nós quisermos ir por nós mesmos sem sermos enviados por Cristo, nós padeceremos. Nós estamos sujeitos até a perder a vida, porque alguém que sai para pregar o evangelho sem esse revestimento, sem este milagre de Deus o acompanhando, ele normalmente é devorado pelos lobos. Então vejam que até nessa questão da evangelização, nós precisamos contar com o apoio, o milagre de Deus nas nossas vidas
para que nós não sejamos devorados. Porque, queridos, é uma batalha espiritual. Não é uma batalha carnal, não é a batalha de carne contra carne. Paulo diz que nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas as nossas lutas, elas são espirituais. Se alguém sai para pregar o evangelho na sua própria força, ele é destruído pelas forças do inimigo. Mas quando alguém sai enviado por Deus para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo, a graça de Deus, a proteção de Deus, o milagre de Deus sai junto com ele. E ele é vitorioso, porque o Senhor está com ele. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que muitos missionários que saem da presença de Deus, ou seja, estão naquele desejo de fazer a obra do Senhor e fazem tudo do jeito deles. Chegam na obra missionária e não têm recursos. Chegam na obra missionária e não conseguem prosperar, porque muitas vezes não esperam o chamado de Deus, não esperam o comissionamento de Deus. Lembra lá que nós lemos em Romanos 10? Como pregarão se não forem enviados? Então, queridos, os evangelistas que são chamados para serem missionários em outros lugares precisam necessariamente ter a convicção do chamado de Deus no momento certo desse chamado. Nunca adiantar, muito menos atrasar o chamado de Deus. Aguardar o chamado de Deus e, sim, quando recebê-lo, sair para pregar sabendo que ele está comissionado pelo dono da obra. Glórias ao nome do Senhor. Então essa é a metáfora das ovelhas, né, no meio dos lobos. Uma vida milagrosa, uma vida revestida com o milagre de Deus para não ser destruído pelos lobos que estão nos rodeando nesse mundo. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Isso, meus irmãos, já começou lá atrás. Lá na igreja primitiva já era assim, pessoas dando a vida por causa do evangelho. Vamos ler o que diz lá em Atos, capítulo 8, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Além de presos, eles eram também mortos. Vocês se lembram de Estevão, que foi apedrejado? Foi apedrejado por causa do evangelho. Então, queridos irmãos, morte, perseguição já acontece conosco desde lá de trás e vai continuar acontecendo até o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, Jesus Cristo falando. E se ele venceu, com certeza aqueles que estiverem com ele também vencerão. Glórias ao nome do Senhor. Nas últimas décadas, muitos cristãos foram mortos no mundo em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Conforme eu mencionei, queridos, a perseguição da igreja sobre a igreja já vem desde o começo e não vai terminar, não vai abrandar, que nem aqui no Brasil nós somos privilegiados. Nós não temos uma perseguição à igreja de forma aberta, as perseguições são veladas, escondidas, tal, mas nós temos uma liberdade enorme quando comparado a outros países comunistas. Mas perseguição à igreja, queridos, sempre vai haver. Até o dia do arrebatamento da igreja, nós seremos perseguidos, porque é a Bíblia Sagrada quem nos fala: no mundo tereis aflições. Inclusive, vamos ler o que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 9, também na Almeida Revista e Corrigida. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É exatamente o que acontece hoje. Apesar de que hoje está na moda se dizer evangélico, mas o evangelho é esse evangelhozinho aí que se adapta a qualquer coisa. Se você começa a realmente falar o evangelho e viver o evangelho do jeito que a Bíblia fala, você é tido como fanático. Porque para essas pessoas eles querem o evangelho light, o evangelho leve, o evangelho que não condena pecado, o evangelho que não exige renúncia, o evangelho, sabe, aquele evangelho que vai para a igreja para cantar e ouvir uma mensagem de autoajuda. Não é verdadeiramente o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia.
Então, queridos irmãos, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, como disse Paulo. Então, perseguição, queridos, é para toda a vida, é até o arrebatamento da igreja. Nós que temos que nos preparar para esses períodos. Subtópico 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Realmente eles receberam o poder para expulsarem demônios, para curar enfermidades e tudo mais, porque eles foram comissionados por Cristo para anunciar a palavra onde Cristo ainda iria passar. Então, queridos, eles receberam esse poder e para nós hoje o poder ainda continua disponível. Só que o Senhor Jesus Cristo disse, os sinais seguirão aos que crerem. O primeiro passo para que nós possamos ver os sinais acontecer é nós crermos. Crermos que Cristo pode realizar esses milagres, estas maravilhas. Os sinais seguirão aos que crerem. Já está disponível, disponível para a igreja. Porém, só experimentarão este poder as pessoas que buscarem com fé, ou seja, os que crerem. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos no céu. Até porque, meus irmãos, manifestação de milagres na vida de alguém não significa salvação. Nós já falamos aqui em aulas anteriores, mas vamos repetir novamente. Repetir novamente é pleonasmo, mas vamos repetir nesta aula. Operação de sinais e maravilhas não significa salvação. Vamos ler o que diz ali em Mateus 7, 21 ao 23, na Almeida Revista e Corrigida. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, aqui nessa passagem o Senhor Jesus Cristo nos diz que muitas pessoas que acham que fazem muita coisa no reino de Deus ficarão de fora e ficarão envergonhados porque não deixaram a iniquidade. Então, queridos, não é a demonstração de poder, de sinais e tudo mais que garante salvação. E sim um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Que nós não sejamos enganados pelos operadores de milagres, mas que nós nos acheguemos ao Senhor, nos apeguemos ao Espírito Santo, porque Ele é a nossa garantia de salvação. Chegamos, meus irmãos, ao tópico 2, a grande comissão. Subtópico 1, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Aqui, meus irmãos, nós já comentamos no começo dessa lição, mas é importante nós frisarmos isso para todos os alunos da EBD. Evangelização é responsabilidade de todos nós, conforme eu mencionei. Principalmente no que diz respeito ao nosso testemunho de vida. Porque é uma ordem do Senhor, ide ensinar em todas as nações, ide pregai em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, pregar e ensinar é obrigação de todos nós, é um mandamento, é uma exortação que a Bíblia tem para cada cristão. Mesmo que nós temos essas pessoas com chamadas específicas para a evangelização, que é o dom ministerial de evangelismo, né, de evangelista. Então, mas todos nós temos essa responsabilidade. E cabe a nós, professores da EBD, incutir essa mensagem na cabeça dos nossos alunos, dessa nossa responsabilidade diante de Deus. A grande comissão era para toda a igreja. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo
encarou a tarefa de evangelização. Meus irmãos, conforme mencionamos em aulas anteriores, Paulo tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, muito grande mesmo, e ele tinha convicção da sua chamada diante de Deus. Ele mesmo disse em alguma das suas cartas, que eu não vou lembrar agora, que ele foi separado para o Evangelho de Cristo, foi chamado, escolhido desde o ventre da mãe dele e foi separado para o Evangelho de Cristo. Então, queridos, a Paulo foi colocada essa incumbência sobre seus ombros e ele tinha a verdadeira convicção de tudo isso. Vamos ler o que ele diz ali em Romanos 1:1, na Nova Versão Internacional. Percebam, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele tinha a convicção de que ele tinha sido separado, chamado para ser apóstolo e foi separado para o Evangelho. Ele recebeu essa obra, essa tarefa, essa missão diretamente das mãos do Senhor. É por isso que ele diz, a mim me é imposta essa obrigação. Mas ele não se via obrigado no sentido, se você não for, você vai apanhar. Não era uma obrigação dessa, mas sim uma convicção que ele tinha recebido de Cristo, que ele havia sido chamado para ser apóstolo e separado para o ministério, para o Evangelho, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, ele tinha, meus irmãos, convicção de que ele foi chamado para aquilo. Então, na mente dele, não tinha condições de Paulo fazer nada diferente. É por isso, então, que ele menciona que a ele era imposta, entre aspas, aquela obrigação. Ou seja, ele havia sido chamado para aquilo. Ele não podia fazer outra coisa. Isso o que é? Isso é justamente conhecimento de Deus na vida de Paulo. Paulo tinha a convicção de que ele havia sido chamado para ser apóstolo. Tinha a convicção de que ele havia sido separado para o Evangelho. Não tinha o que fazer, queridos. Ele tinha convicção disso, tinha que obedecer, tinha que cumprir a missão que Deus havia colocado sobre os seus ombros. Então, por isso que ele menciona, a mim me é imposta essa obrigação e ai de mim se não pregar o Evangelho, disse Paulo. Ou seja, se eu fizer outra coisa, eu estarei claramente em desobediência ao meu Senhor. Meus irmãos, e quem desobedece a Deus, recebe o que do Senhor? Recebe punição. Então é por isso que é melhor obedecer do que sacrificar, como diz a palavra do Senhor. Subtópico 2. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Deus, os que creem e os que não creem. Na realidade, meus irmãos, realmente existem os salvos e os não salvos. E aqui o comentarista menciona a respeito daqueles que vão crer na palavra e dos que não vão crer na palavra. Se nós pegarmos aquela parábola do semeador, nós veremos alguma coisa interessante naquela parábola. O finado pastor Valdir Nunes Bícego, que foi um homem muito usado por Deus no ensinamento da palavra. Ele tinha uma teoria enquanto vivo. Eu congregava em São Paulo, na capital de São Paulo, então eu tive a oportunidade de ouvi-lo muitas vezes ali na nossa sede no Belenzinho. O pastor Valdir Nunes Bícego dizia que na parábola do semeador, apenas 25% das pessoas que ouviram o Evangelho não aceitaram a Cristo, que foi justamente aquela semente que caiu à beira do caminho, que vieram as árvores, comeram e tudo certo. Ou seja, apenas uma pessoa em cada 4, quando ouve o Evangelho, não aceita Cristo. Agora, as outras 3, ou seja, 75% de todas as pessoas que ouvem o Evangelho e entendem o Evangelho, é importante entender o Evangelho, elas aceitam a Cristo. Só que tudo bem, na estatística ali da parábola do semeador, desses 75%, 50% não permanecem e ficam só 25%. Ou seja, 4 pessoas de cada 4 pessoas que ouvem o Evangelho, uma não aceita Cristo, 3 aceitam Cristo. Só que dessas 3 que aceitam Cristo, uma é aquela dos pedregais, que não tem muita raiz, vai e se desvia.
Outra pessoa é aquela que a semente cai entre os espinhos e os cuidados dessa vida faz com que a pessoa não permaneça no evangelho, não permaneça firme. Apenas uma das 4 realmente permanece e dá fruto. Então vejam, queridos irmãos, que aqui o comentarista menciona, né, tem os que creem e os que não creem. Mas na parábola do semeador nós vemos que dos que não creem é apenas 25%. Desculpa, dos 4, né? Os que não creem é apenas 25%. Os outros 75% são os que creem, ou seja, de cada 4, 3 aceitam Cristo. Apesar de que na parábola, mais 2 não permanecem por falhas deles mesmos e não por falha do evangelho. Apenas uma permanece para a salvação. Então, queridos, é muito triste, né, quando nós analisamos por esse lado, mas não há o que fazer. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. A nossa responsabilidade é buscar cuidar das almas, é buscar trabalhar no crescimento destas vidas. Por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade. Se a pessoa vai vingar, se a pessoa não vai vingar, se a pessoa vai permitir que os espinhos dessa vida, né, as tentações deste mundo a tirem do caminho da salvação, nós temos que tentar que isso não aconteça. Mas se elas decidirem sair por causa disso, a decisão é delas. Nós não temos muita coisa o que fazer a não ser continuar ajudando naquilo que pudermos, mas a decisão é pessoal. Cada um de nós tem que tomar a decisão. Então, queridos irmãos, vejam que o mundo realmente está dividido entre os que aceitam, os que creem e aceitam e perseveram, e aqueles que não creem, aceitam e não perseveram. Porque no final só vai ter salvos e não salvos. Não vai ter o meio termo. Não tem uma terceira posição. Ou é de Cristo ou é do outro, do inimigo das nossas almas. Não tem uma posição intermediária, neutra. Ou é de um ou é de outro. Não há outra situação. Ou é de Cristo ou não está com Cristo. E graças a Deus que nós temos este entendimento e temos recebido graça do Senhor para perseverarmos no caminho da salvação. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil, desculpe. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno crendo ou não no evangelho. Conforme eu mencionei anteriormente, é uma decisão pessoal. Nós que precisamos decidir se nós queremos seguir a Cristo ou não. Nada nos é imposto, nada nos é obrigado, queridos. É tudo pela nossa vontade. Cristo, quando naquele dia no último dia da festa ali em João, quando ele fala que ele se colocou de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, queridos, a salvação é individual e não é obrigatória. Deus não nos obriga. Nós estamos no caminho da salvação por decisão nossa. Nós queremos, é nossa decisão de perseverar. É nossa decisão de darmos ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é nossa decisão. Ninguém pode nos obrigar a ser crente. Ninguém pode nos obrigar a continuar no caminho da salvação. Isso precisa ser uma decisão nossa. E também existe a importância muito grande de nós passarmos isso para as pessoas. A nossa decisão de sermos cristãos, de continuarmos na jornada, essa decisão precisa ser nossa. Nós que precisamos tomar essa decisão e perseverar nessa decisão, perseverar neste caminho, porque nada nos é imposto. Temos total liberdade. Podemos fazer o que quisermos, mas também teremos que arcar com as consequências das nossas decisões. E tem um outro ponto importante a ser mencionado, meus irmãos, é que Deus quer que todo mundo seja salvo. Vejamos o que está ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, na Nova Versão Internacional. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam então, queridos, que Deus é o maior interessado em que todos os homens se salvem. Só que, como eu mencionei, a salvação é uma decisão que eu preciso tomar, que cada um de nós precisa tomar
de aceitar e também de perseverar, porque nada nos é obrigatório, nada nos é imposto. Deus aceita as nossas decisões e também, só que nós também, conforme eu mencionei, teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Subtópico 3. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Meus irmãos, na realidade, o que acontece é, na realidade, essa questão, em relação ao evangelismo causa-nos muita tristeza. Porém, nós temos visto em muitos lugares pessoas dizendo que a igreja precisa de um avivamento, que o evangelismo só vai voltar quando a igreja passar por um avivamento. Meus irmãos, pelo jeito que estão as coisas hoje, nós só vamos receber um avivamento de Deus quando nós nos voltarmos para as Escrituras Sagradas, quando nós voltarmos a ter a vida no altar de Deus, obedecendo a palavra do Senhor do jeito que ela pede, voltar à ortodoxia bíblica, porque hoje, queridos, estamos vivendo um evangelho light, estamos vivendo um evangelho do não sofrimento, estamos vivendo um evangelho da não renúncia, como nós mencionamos. Hoje é cristão enganando pessoas nos negócios, hoje é cristão fazendo coisas erradas, perder o temor de Deus, enfim. Meus irmãos, nós precisamos voltar a praticar a palavra de Deus, precisamos deixar que o temor de Deus volte aos nossos corações. E como fazemos isso? Justamente voltando a ler a palavra, a meditar, a estudar a palavra, voltando a jejuar e a orar. Este é o caminho, meus queridos, para o verdadeiro avivamento, o retorno à palavra de Deus. Vamos ler o que está ali em Oséias, no capítulo 10, versículo 12, na Nova Versão Transformadora. Eu disse, plantem boas sementes de justiça. Olha, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Meus irmãos, o que nós temos visto de injustiças sendo cometidas por cristãos é coisa absurda. É coisa absurda. É por isso que eu digo, o verdadeiro avivamento só chegará nas nossas vidas, nas nossas igrejas, quando nós voltarmos a viver como diz a Bíblia, como o que nos orienta a palavra de Deus. Justiça, verdade, enfim, santidade nas nossas vidas. E aqui Oséias diz, plantem boas sementes de justiça e teremos colheitas de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, do meu coração, pois é hora de buscar o Senhor. Ou seja, arar o coração é quebrantar-se diante do Senhor e buscando ao Senhor em arrependimento. Meus irmãos, as coisas só mudarão nas nossas igrejas quando nós nos conscientizarmos de que precisamos voltar à ortodoxia bíblica, precisamos voltar a cumprir a palavra de Deus como ela é. Deixar destes jeitinhos brasileiros, sabe? Dar aquela contornada na situação por causa de um desejo, por causa disso, por causa daquilo. Aquela história, não tem problema, não tem problema. Queridos, voltemos-nos para a palavra de Deus. Chegamos ao tópico 3 e finalmente vamos tratar do dom ministerial de evangelista. Subtópico 1, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho.
Vejam, meus irmãos, que a definição do comentarista não nos deixa dúvida. Evangelista é aquele que foi chamado para pregar o Evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. Aqui, queridos, precisamos definir mais alguma coisa. O dom é uma chamada, uma vocação para a realização de uma obra para o Senhor. E esse chamado e essa vocação não significam que a pessoa não precise fazer nada. Como todo dom ministerial, o dom ministerial de evangelista, ele precisa ser desempenhado, precisa ser desenvolvido e cuidado na vida de cada um daqueles que o recebeu. Vamos ler o que Paulo disse a Timóteo, ali na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, na Nova Versão Transformadora. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Vejam o que Paulo está falando para Timóteo. Não descuide do dom que você recebeu. Isso significa, meus irmãos, é que nós precisamos zelar pelo nosso dom. Nos prepararmos para exercer o dom, conforme eu mencionei no começo da nossa aula. Precisamos nos preparar para que Deus nos use. Quando falamos do dom, do dom ministerial de apóstolo, lá, que principalmente no que diz respeito ao apóstolo Paulo, queridos, quando o Senhor Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo estava devidamente preparado. Ele tinha um grande conhecimento bíblico, tinha um zelo enorme pela sua fé, e tanto que foi por isso que ele perseguiu a igreja, porque ele tinha zelo por aquilo que ele tinha aprendido no judaísmo, e quando viu as pessoas do chamado caminho, né, trabalhando ali, evangelizando, o zelo de Paulo fez com que ele perseguisse e fizessem aquelas pessoas blasfemar. Então Paulo, meus irmãos, já estava preparado quando foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho. Ele já tinha a base, ele já tinha o fundamento. E todos nós que recebemos algum dom ministerial, nós precisamos zelar por este dom, trabalhar, orar, estudar a Bíblia, conforme eu mencionei. A base de qualquer ministério é um grande e profundo conhecimento bíblico, vida de oração e jejum e íntima comunhão com o Espírito Santo. E nós precisamos, queridos, cuidar do nosso ministério, nós precisamos zelar por ele, nos preparando, porque só uma chamada sem um preparo não significa nada. Porque a confirmação da chamada se dá justamente na nossa resposta a esse chamado, nos preparando em tudo aquilo que nós pudermos. A parte de Deus ele vai fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Aqui é mais uma característica que todos nós deveríamos ter como cristãos. Paixão pelas pessoas, amor por aqueles que estão se perdendo. Mas na vida do evangelista, essa característica, meus irmãos, precisa ser marcante. O evangelista precisa ter paixão pelas almas, senão ele não consegue fazer a obra de Deus. São tantas as dificuldades, são tantas as oposições que o mundo levanta ao trabalho evangelístico, que se a pessoa não tiver, primeiro, convicção da sua chamada e não tiver amor pelas almas, ela não consegue realizar muita coisa para o Senhor. Porque o amor, a paixão pelas almas na vida do evangelista precisa ser uma característica marcante, porque senão ele não terá sucesso no desempenho do seu ministério. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Queridos, na realidade, nós temos a obrigação, conforme eu mencionei, de nos preparar. Mas a inspiração da mensagem precisa vir do Espírito Santo. A inspiração daquilo que nós vamos falar para as pessoas, para aqueles que não conhecem a Cristo. A inspiração de qual mensagem nós vamos transmitir precisa vir do Espírito Santo, para que nós não tentemos fazer a obra com as nossas próprias forças. Lembremos-nos, queridos, que fomos enviados como ovelhas no meio de lobos, e nós somos totalmente dependentes do milagre de Deus, da operação de Deus nas nossas vidas,
para que nós sobrevivamos no meio dos lobos e tenhamos resultado no meio deles. E no que diz respeito à inspiração da nossa mensagem, é justamente um dos pré-requisitos para que o nosso ministério seja frutífero. Nunca preguemos aquilo que nós achamos, sempre dependamos do Espírito Santo para que, recebendo a mensagem diretamente dele, essa mensagem consiga alcançar o coração das pessoas que nos ouvem. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Queridos, aqui mais uma vez o comentarista menciona, que ele é o pregador das boas novas da salvação. Porém, queridos, a responsabilidade não apenas do evangelista, mas de todos nós que trabalhamos na evangelização, é pregar uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Porque quando nós pregamos a mensagem, é obra do Espírito Santo, é responsabilidade do Espírito Santo fazer com que esta palavra ela germine no coração dos ouvintes. A nós não cabe convencer, a nós não cabe converter, porque a conversão se dá pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então as pessoas são tocadas pelas palavras que nós falamos, desde que essas palavras sejam inspiradas pelo Espírito Santo e não sejam tiradas do nosso próprio intelecto. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar, mas nós também precisamos depender do Espírito Santo para que possamos escolher dentro do nosso, vamos dizer assim, do nosso depósito de mensagens, possamos, inspirados pelo Espírito Santo, escolher a mensagem mais adequada para aquele momento. E quando somos inspirados pelo Espírito Santo, a ação de Deus, a unção de Deus sobre nós, faz com que aquela pessoa que está nos ouvindo seja impactado pelo poder do Espírito Santo e realmente seja convencida do pecado, da justiça e do juízo e possa, com liberdade, aceitar ou rejeitar o convite da salvação. Daí então, queridos, a importância da preparação nas nossas vidas. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Queridos, em Atos 8, nós vemos o perfeito exemplo da obra de um evangelista na vida de Filipe. Só para rapidamente mencionando, os irmãos podem se lembrar que Filipe, em primeiro lugar, foi um dos escolhidos, um dos eleitos como diácono ali em Atos 6. Só que o trabalho do diácono era para ser realizado no meio do povo. E o que aconteceu? Quando o povo começou a ser perseguido pela morte de Estevão, o povo foi disperso por todos os lugares, só que eles saíram ali de Jerusalém e foram para Samaria e foram para outros lugares e começaram a pregar para os judeus. E entre eles estava Filipe, que também saiu ali de Cesareia, onde ele morava, ele saiu e foi para outros lugares pregar o evangelho. E ali em Atos 8, consta que ele chegou em Samaria e começou a pregar. E Deus começou a usar de uma tal maneira que as pessoas se converteram, a ponto de que os apóstolos que estavam ali em Jerusalém ouviram falar que o evangelho estava sendo pregado em Samaria e que tinha tido frutos, pessoas tinham se convertido. O que aconteceu? A cúpula, a diretoria da igreja em Jerusalém mandou Pedro e João lá para Samaria e eles começaram a orar pelas pessoas. Então essa é a obra do evangelista. Filipe chegou lá, começou a pregar o evangelho, as pessoas se converteram, as pessoas foram batizadas e depois a direção da igreja, a igreja sede, que no caso era Jerusalém, mandou para lá alguns ministros para trabalharem na formação espiritual da igreja, porque a função primária do evangelista não é, meus irmãos, cuidar do rebanho, é fundar trabalho, é começar trabalho do zero, é montar igreja, é fundar igreja. Mas uma vez que a igreja está fundada, precisa tomar posse daquela igreja um pastor, alguém que tem o chamado pastoral. Pode ser até um apóstolo, mas principalmente um pastor. Nós veremos nas aulas posteriores que o chamado do pastor é justamente cuidar da igreja local. O evangelista não foi chamado para
cuidar da igreja. O evangelista foi chamado para criar, abrir trabalhos. E uma vez que o trabalho está aberto, precisam chegar pastores ali para cuidar daquele rebanho, e aquele evangelista sai e vai abrir outro trabalho. E foi justamente o que aconteceu com Filipe. Se você acompanhar em Atos 8, ele chegou em Samaria, começou a pregar, Deus começou a operar grandes maravilhas através dele, as pessoas foram se convertendo, foram se batizando, a igreja mandou os Pedro e João de Jerusalém para Samaria, eles começaram ali a instruir o povo, e o Espírito Santo fez o que com Filipe? Falou para Filipe, sai da cidade e vai para o caminho do deserto, porque eu preciso que você me faça uma obra ali. Ele foi, achou ali o mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, pregou o evangelho para ele, batizou aquele eunuco nas águas ali no meio do caminho. E o que aconteceu depois com Filipe? A Bíblia diz que quando eles saíram da água, que ele terminou de batizar o eunuco, Filipe foi transladado, foi arrebatado e foi até Azoto em espírito. Chegando em Azoto, a Bíblia fala que ele começou a pregar ali, começou a retornar para Cesareia, que é onde era a casa dele, e foi pregando em todas as cidades. Aí quando paramos para pensar, mas Filipe começou a igreja ali em Samaria, foi através da pregação de Filipe que começou a igreja em Samaria. Sim, mas ele era evangelista. Ele começou a igreja ali, já não é mais a responsabilidade dele em pastorear a igreja. Tanto que ele foi levado pelo Espírito Santo para pregar ao eunuco, depois saiu dali daquele lugar, foi para Azoto e depois ele foi seguindo de volta para Cesareia, pregando o evangelho por todas aquelas cidades. Então, queridos, a função do evangelista é justamente essa: abrir trabalhos, criar novas igrejas, fundar novas igrejas, mas ele não pode ficar ali porque ele não foi chamado para cuidar de uma igreja já estabelecida. Ele foi chamado para estabelecer igrejas e depois passar a direção desta igreja para um pastor que tem justamente este chamado de cuidar da igreja local. Então essa, meus irmãos, é a verdadeira função de um evangelista. Ele é um plantador de igreja. Plantou a igreja, ele sai, vai para outro lugar, planta outra igreja, sai para outro lugar. Esse é o ministério do evangelista. Não é o ministério de ficar numa igreja local cuidando de ovelha, não. Ele vai ganhar almas, ele vai estabelecer igrejas, ele vai fundar igrejas, porque este é o seu chamado. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Mais uma vez, irmãos, repetindo o que eu falei há pouco, não é o evangelista quem salva, não somos nós quem salva, quem convence. É a ação do Espírito Santo através de uma mensagem inspirada por ele nas nossas vidas. Então, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos use através de uma mensagem inspirada, vidas serão tocadas por essa mensagem através da ação do Espírito Santo. Então, fique claro para todo mundo. Não somos nós quem convertemos, quem convencemos. A conversão e o convencimento vem da parte do Espírito Santo. Subtópico 3. A finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Conforme nós mencionamos lá no início, queridos, o evangelista, ele trabalha, porque ele está incluído ali em Efésios 4, 12 e 13, no que diz respeito ao crescimento da igreja, mas o evangelista, ele trabalha na base, justamente no primeiro passo do crescimento, que é a salvação das almas. O evangelista é utilizado para trazer almas para a igreja, dando o primeiro passo no sentido da edificação, que é justamente a aceitação de Cristo como Salvador das suas vidas. O evangelista, por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Também é uma mensagem já muitas vezes tocada aqui. O Senhor Jesus Cristo é o principal fundamento, a pedra de esquina, e ele precisa ser o centro da nossa mensagem. Não podemos falar de nós mesmos, não podemos falar das nossas experiências, das nossas histórias. Temos que pregar a Cristo e esse crucificado, como Paulo mencionou.
O evangelista deve também ser em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Meus irmãos, até porque quem dirige a igreja é o Espírito Santo, não somos nós, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o evangelista. É o Espírito Santo quem dirige a igreja. Por isso que todos nós precisamos estar sensíveis à voz do Consolador. Inclusive, há várias exortações na Bíblia. Uma delas está ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que tenhamos, meus irmãos, essa sensibilidade de estar atento ao que o Espírito Santo está querendo dizer aos nossos corações. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder à seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Essa habilidade, meus irmãos, está relacionada à capacidade de ter uma pregação satisfatória e também um grande conhecimento bíblico. E vejam que nessa questão da pregação satisfatória, passa necessariamente pelo que eu já tenho comentado nessa aula, durante essa aula, pelo menos umas 2 vezes. A necessidade de um profundo conhecimento bíblico. Queridos, estudar a Bíblia é pré-requisito para todos aqueles que querem fazer alguma coisa na obra de Deus. E para o evangelista é de suma importância, porque a ferramenta de trabalho do evangelista é justamente a palavra de Deus. E ele precisa conhecê-la profundamente para que ele possa ser usado pelo Espírito Santo de uma maneira eficaz. Daí é onde entra, queridos, a nossa parte na preparação. Nós precisamos nos preparar lendo a palavra. Nós precisamos nos preparar estudando a palavra. Nós precisamos nos preparar separando tempo para nós estarmos com a palavra de Deus. Não há como termos uma mensagem satisfatória sem um profundo conhecimento bíblico. Parece até que eu estou sendo repetitivo, queridos, mas não há como fugir desta base. Profundo conhecimento bíblico, vida de oração e jejum e íntima comunhão com o Espírito Santo são a base de todos os ministérios. Você quer ser um ministro de Deus? Você quer ser usado tremendamente pelo Senhor? Comece a trabalhar nesta base. Profundo conhecimento bíblico, vida de oração e jejum e íntima comunhão com o Espírito Santo. Faça isso que Deus vai te usar nas suas mãos de forma poderosa. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma lição. Vamos para a conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar, conforme nós mencionamos, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isso é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Glórias ao nome do Senhor. Então, queridos, nós vimos que durante esta aula, dos 3 tópicos, apenas o 3º tópico tratou efetivamente do dom ministerial de evangelista. Os outros 2 tópicos trataram efetivamente a respeito de quê? A respeito de evangelização e a respeito da grande comissão. Que possamos, queridos, olhar para esse ministério do evangelista com cuidado e principalmente incentivar os nossos alunos a identificarem, a buscarem ao Senhor para receberem a revelação de qual é o dom ministerial ou dom de serviço que essa pessoa recebeu das mãos de Deus, para que ela possa se preparar para desempenhar esse ministério. Muito obrigado pela sua presença, pela sua oração, pela sua companhia até aqui. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos novamente para o comentário da lição de número 9. Deus abençoe, graça e paz.